Olá, boa noite. Eu sou Isabel Cal, analista corporal e comportamental. Estamos com a nossa terceira live e hoje nós vamos falar de 5 traços de caracteres e quais são os seus recursos e como ativá-los. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E o nosso objetivo é esse, né? Fazer com que a gente conheça os nossos recursos, né? O funcionamento da nossa mente, na verdade, cada traço de caracteres que foi mielinizado lá na nossa infância, dos 0 até os 5, 6 anos, tá bom? E aí, por que nós vamos conhecer e ativar esses traços? Para minimizar a dor desses traços, porque cada um deles tem a sua dor, tá bom? Então, carrega consigo uma dor, né? É a dor do trauma. Então, quais são esses 5 traços? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E cada um deles carrega uma dor, que é do esquizoide, a dor da rejeição, oral, a dor do abandono, psicopata, a dor da manipulação, masoquista, a dor da humilhação e rígido, a dor da traição, troca ou exclusão, tá bom? Então, esses são perfis comportamentais, perfis de comportamento de cada traço, né? Então, inicialmente, esses nomes, né, e esses perfis, com cada um desses nomes foi dado pelo cientista psiquiatra Wilhelm Reich lá na década de 30. E não tem nada a ver com patologia esses nomes, né? E nem doença. Apenas ele deu essa nomenclatura para esses traços de caráter. Existe uma programação de fábrica, né, que é o software, que fica gravado lá, né, na pessoa, conforme o trauma que ele passou na infância. Então, como eu vou saber qual é o meu traço principal? Através da análise corporal, através do mapa de caracteres. Nós analisamos 6 partes do corpo, que é o formato da cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. E aí nós vamos medir, né, através desse mapa de caracteres e vamos dar a devolutiva para o cliente, falando com ele qual é o traço que é mais intenso nele, né? Tem um que é sempre mais intenso, que sofreu o trauma mais intensamente na infância, porque nós temos os 5 traços, mas tem um que é sempre mais intenso. Então, a gente vai dar esse mapa através dessa análise e vai dizer ao cliente qual é a dor e quais são os recursos. A gente precisa ficar na dor desses traços? Não. Para isso que houve um mecanismo de defesa e que a gente chama de recurso. O recurso nada mais é do que um mecanismo de defesa da pessoa para que ela saia dessa dor, não permaneça nessa dor, tá bom? E aí a pessoa precisa se autoconhecer, saber como ela funciona para que ela se proteja dessa retraumatização, né? Se tem um ambiente que esteja favorável a estar sempre entrando em contato, por exemplo, com a dor da rejeição, se eu estou num ambiente onde eu estou sempre sendo rejeitado, essa pessoa, se tiver um traço de caráter, por exemplo, esquizoide, ela vai estar sempre ativando esta dor por causa do ambiente. Então, ela sabe que ela não pode permanecer, não deve permanecer naquele lugar, né, para que ela se proteja, tá bom? Então, além disso, ela também, né, tem como
né, recurso, né? O esquizoide eu vou mostrar aqui para vocês, que é aqui o esquizoide. São pessoas que são magras, que tem um corpo, né, bem alongado, né? E ele tem como recurso a criatividade. São pessoas muito criativas e para que esse recurso seja ativado, se faz necessário que o ambiente, né, que ele esteja, valorize as ideias dele, né? Então, se ele estiver num ambiente onde as ideias dele sempre é criticada, não é aceita, né? A pessoa pode dizer a pessoa que tem um traço de esquizoide, né, com mais intensidade. A sua ideia foi ótima, mas podia fazer um pouco diferente. Aí sim, mas se rejeitar logo de cara, isso não vai ser bom para o esquizoide, ele vai entrar na dor da rejeição, tá bom? Então, ele tem necessidade de se conectar, ele tem muita necessidade, né, de conectar o corpo, a cabeça, né, com o corpo, porque ele é muito desligado, né, porque ele anda mais no mundo da lua, então ele tem muita necessidade, né, ele é muito racional, então ele tem essa necessidade de conectar a cabeça com o corpo, né, ele tem necessidade de sentir, porque ele é muito racional, tá bom? Então, como eu falei, o recurso dele é criatividade, né? E consegue muito bem usar a imaginação, né? Muito observador, muito seletivo. Então, esses são os recursos do traço esquizoide, que é o primeiro traço que ele foi lá, sentiu o trauma da rejeição, lá na concepção, né, até o primeiro mês de vida, tá bom? Essa é a fase do trauma do traço de caráter esquizoide. O segundo traço é o traço de caráter oral. Traço de caráter oral, são pessoas que são gordinhas, né, cheinhas, né? Mas tem que a gente chama oral do excesso. Mas tem também o oral da falta, né? Então, todo oral é cheinho? Não. Existe também o oral que a gente chama oral da falta, que é magrinho, tá bom? Então, qual é a dor do oral? É a dor do abandono. E ele ativou o recurso da comunicação, né? Da interação, do acolhimento. Eles são pessoas que são muito acolhedoras, se conecta bem com outras pessoas, tem muita necessidade de ter amigos, de ter pessoas por perto, né, de acolher. Então, esse traço desenvolveu esses recursos, porque quanto mais pessoas perto dele, menos ele vai se sentir abandonado. Então, para ele se livrar da dor do abandono, para ele não ficar na dor do abandono, ele ativa esses recursos de estar sempre com pessoas, sempre interagindo, sempre em comunicação, certo? Então, se ele usar esses recursos, ele evita, né? Mas se ele estiver em um lugar, né, ou então estiver interagindo com pessoas que sempre o rejeita, que sempre não valoriza, né, o sentimento dele, né? Chama ele de manteiga derretida, de muito sentimental, ele vai entrar na dor, ele vai se sentir abandonado, vai sentir que a pessoa não está valorizando o sentimento dele, ou a pessoa rejeitar a sua interação, sua amizade também, tá bom? Ele é um tipo de traço que vai sentir muita necessidade de interação com outras pessoas, tá bom? Ele não gosta de ficar sozinho. Então, esse é um dos recursos que ele usa, né, para que ele permaneça no recurso. Uma pessoa oral, que está muito sozinha, que não quer muito se comunicar, ela está na dor do traço, tá bom? Então, esse é o segundo traço, que é lá na fase da amamentação, tá bom?
de desde do segundo mês de vida até 1 ano e meio. Agora nós vamos falar do traço de psicopata, que é o terceiro traço. Esse aqui, que é a forma do corpo dele, ele é triangular, ele é mais largo em cima e mais estreito embaixo, tá bom? Então o corpo dele é triangular. Esse é um traço que teve o trauma lá na fase, né, de 1 ano e meio até 2 anos e meio, tá bom? Na fase, ele sentiu a dor da manipulação, naqueles primeiros passos, primeira interação com outras pessoas, com o pai, com a mãe. Então ele sentiu a dor da manipulação. E aí ele desenvolveu o recurso. Qual é o recurso, né, que o psicopata usa? O recurso que ele usa é o de ser muito estrategista. Muito estrategista, muito observador também, né? Ele é muito seletivo, racional. E ele também, ele inspira pessoas, ele é um bom líder, ele é motivador. Então, é um traço assim que é muito, gosta de aparecer, né? Então, ele é muito bom na articulação, tá bom? E se ele também, no ambiente não for favorável, ele entra na dor da manipulação. Se ele sentir que está sendo manipulado, então ele vai entrar na dor da manipulação, tá bom? Então, esse é o traço psicopata. Quais são as necessidades dele? Ele tem a necessidade muito grande de confiar e formar vínculos de igualdade. Por quê? Porque ele é muito desconfiado, né? Ele é muito seletivo, então ele tem muito essa necessidade de confiar, né? De relaxar, porque é sempre muito tenso, ele carrega muita tensão nessa parte aqui de cima, né? Então ele precisa, né? Ele tem essa necessidade, tá bom? Vamos falar agora do traço, quarto traço, que é o traço masoquista. São pessoas que são assim troncudas, têm uma musculatura muito densa, são pessoas fortes, não são cheinhas, mas é um pouco cheinho. Se ele tiver oralidade junto, ele fica o forte com o cheinho, mas esse é mais troncudo, mais forte, né? As pernas bem, se sente bem forte, né? Ele é executor, né? São pessoas que são muito também sentimentais, e eles têm essa capacidade de aguentar coisas difíceis, né? E qual foi a dor que ele sofreu, né? Ele sofreu a dor da humilhação. Lá em 2 anos e meio até 3 anos e meio, ele sofreu a dor da humilhação. Então, para ele não ser humilhado, ele desenvolveu recursos. Esses recursos que eu falei com vocês, que é o solidificador, que é paciente, determinado, organizado, né? Tem foco. Então, são pessoas perfeccionistas, então são pessoas muito, assim, são fortes, né? São solidificadoras, né? Mas precisa também confiar, precisa estar em um ambiente seguro, né? Para que ele não sinta a dor da humilhação. Só vai se abrir se ele sentir muita confiança na pessoa, porque ele tem muito medo de ser humilhado. E para ele não ser humilhado, ele precisa se programar, se planejar para não falhar, tá bom? Porque se ele falhar, ele tem medo de ser humilhado, tá bom? Por isso que ele é muito planejador, muito focado, muito organizado, para que tudo saia certinho como ele planejou, com medo de ser humilhado. Essa foi a dor que ele sentiu, mas esses recursos maravilhosos ele pode sempre ativar para evitar essa dor, tá bom? E evitar ambientes em que
possa ativar essa dor dele. Então ele tem que estar em um ambiente favorável, né? E é por isso que é importante a gente conhecer quais são as nossas dores, primeiro quais são os nossos traços, então, quais são as nossas dores, quais são os nossos recursos, para a gente estar sempre ativando esses recursos e prestando atenção no ambiente, nas decisões que a gente toma, no ambiente, em tudo à nossa volta, né, com relação aos nossos amigos, à nossa família, para que a gente se proteja, tá bom? E não só isso, é bom a gente conhecer também, ter esse conhecimento, por quê? Porque quando a gente, além de se conhecer e se proteger, a gente também toma cuidado para que a gente não ative a dor no outro. Porque quando eu entendo de traço de caráter, sei como o outro funciona, eu vou evitar acionar aquela dor da pessoa que está comigo, né? Que convive comigo, que interage comigo no meu trabalho, em qualquer lugar, né? Outro traço também é o quinto traço, é o rígido. São pessoas que são, né, muito bem distribuídas, são pessoas que têm cintura mais fina, são aquelas pessoas que a gente chama de corpo violão, né? Então essas pessoas, elas são muito ativas, competitivas, esses são os recursos dela, né? São competitivas, são ativas, realizadoras, né? Então elas querem ser sempre a primeira, quer ser sempre perfeita, para que não seja trocada. Por quê? Porque a dor desse traço aqui é a dor da traição, da troca ou da exclusão. Então, para ela ter certeza que ela é a melhor opção, o que é que ela faz? Ela quer ser perfeita, né? Então, ela está sempre se comparando. Esse traço, tanto homem quanto mulher, está sempre se comparando. E para ver qual é o nível ali, para que ela quer ser sempre a melhor, a perfeita, para que ela não seja trocada, tá bom? Porque foi a dor dela, do traço. Então, mas ela tem esses recursos maravilhosos, né? De realizar, de empreendedorismo, de liderança, de vencer desafios, muito ativa, muito competitivo, né? Tem personalidade ativa e vibrante. Os rígidos, tá bom? Então esses são os recursos que podem ser ativados sempre para evitar a dor. Se algum momento entrar na dor, ela sabe como sair, só é ativar esses recursos, tá bom? E evitar também um lugar onde esteja retraumatizando a pessoa, tá bom? Então esses são os traços de caráter com seus recursos, né? E assim, eu faço análise corporal, né? Então é como se a gente tivesse 5 filhos dentro de nós, né? Então eu falei de pessoas que têm o pico, né? Mas que tem uma maior intensidade desses traços que eu mostrei aqui. Mas nós temos os 5, né? É como se fossem 5 filhos dentro de nós, que a gente precisa cuidar, né? Então a gente vai ver em que momento a gente vai ativar cada recurso de cada traço, a depender do momento e do que a gente esteja passando, tá certo? Porque a gente tem os 5 traços. A gente vai ficar a maior parte do tempo funcionando no que a gente tiver maior intensidade de pico, mas nós temos os 5. E se a gente precisar, por exemplo, do recurso do esquizoide, que todos nós temos o esquizoide dentro de nós, né? E não for o meu pico, mas eu posso precisar dele um dia para eu criar alguma coisa. Então eu vou lá e ativo o traço de caráter, os recursos do traço de caráter esquizoide, tá bom? Então, lembrem que nós temos os 5 traços e precisa cuidar de todos eles que está aqui dentro de nós, porque todos nós passamos por todas essas fases e passamos por todas essas dores. Algumas com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas nós temos os 5 traços e devemos sempre cuidar e ativar todos os recursos dele, a depender da ocasião, do que a gente esteja passando e do que a gente precisa do recurso, né? Preciso do recurso do esquizoide, eu vou lá e aciono
né? Isso dentro de mim, a criatividade. Se eu precisar acionar o traço do rígido para executar alguma tarefa, eu vou lá e já sei onde é que eu vou buscar essa força, né? Então, é por isso que a gente tem que estar atento e se conhecer, tá bom? Então, na análise corporal, a gente faz o mapa corporal e dá exatamente quanto de cada traço a pessoa tem, né? E aí a gente vai sempre orientar para que ela sempre esteja ativando esses traços de uma forma que evite essa dor, tá bom? Então, esses traços são, como eu já falei, perfis comportamentais, né, que a gente vai estar sempre atento, né? Então, esse foi a nossa conversa de hoje, né? Então todos os traços têm necessidades, recursos são necessidades, né? Que tem que ser atendidas, né? Então, a gente tem necessidades e a gente precisa estar atento, precisa ser atendida essas necessidades, senão a gente fica na dor, tá bom? Existe a dor, mas existe um recurso. E esse recurso precisa ser acionado, tá bom? Então, a depender do que você passou, né, de como você passou naquela fase de cada traço, né, você se torna mais intenso em um deles, né? Então, a pessoa vai ser rígida, a outra vai ser esquizoide, a outra vai ser masoquista. Quando a gente fala assim, é porque ela tem o maior pico daquele traço, né? Então, a maior necessidade dela vai ser daquele traço. Mas temos os 5, tá bom? E todos os recursos precisam ser acionados para que a gente tenha uma vida melhor, né? Uma vida mais saudável, usando mais o recurso do que a dor, tá? Porque sempre a gente, de vez em quando, pode entrar na dor de algum desses traços, mas a gente conhecendo o recurso, a gente sabe como sair de todos eles, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído, né, com essas informações. Nós estamos aqui todo sábado fazendo essas lives. Hoje já é o 3º sábado e espero retornar no próximo sábado falando mais de traço de caráter, de dor, de recurso, né? E essa é uma área do desenvolvimento humano. E se vocês tiverem, assim, uma disposição para se conhecer melhor, para fazer o seu mapa, a sua análise, né? Vocês podem, né, me procurar, né, e a gente faz a análise e você vai ter uma experiência incrível, porque você vai descobrir como você funciona através do formato do seu corpo, tá bom? O corpo explica a mente. Fica com Deus, Deus abençoe vocês e até lá, até a próxima.